quero cumprimentar o secretário de Juventude da Prefeitura de Fortaleza, Júlio Brise, que através da Secretaria de Juventude, a Prefeitura de Fortaleza viabiliza a Academia Enem. Cumprimentar o coordenador-geral da Academia Enem, o professor Fábio Frota, agradecer aqui o convite e quero aproveitar esses 30 minutos com vocês para partilhar aqui alguns conceitos científicos da sociologia, da ciência política e da filosofia. Se me permitir aqui, a minha formação acadêmica, eu sou sociólogo, tive a oportunidade, através de concurso público, aos 23 anos, quando comecei a dar aula na Universidade Federal do Ceará, e também tive a oportunidade de dar aula no Colégio Batista, sempre aula de sociologia, de ciência política ou de filosofia, no caso, filosofia política. Pessoal, bom, primeiro, eu queria combinar com vocês o seguinte: o que é política? Esqueça a questão partidária. O que é política? Porque quando vocês forem fazer o Enem, vocês vão ver questões de geopolítica. Vocês vão ver, até na apostila de hoje, nesse material de hoje, tem lá questões de geopolítica, questões de história, questões de sociologia. Então, esse conceito que eu quero aqui abordar com vocês, o que é política, ele é uma espécie de alicerce, de base para outras questões, questionamentos que vocês vão estudar, estão estudando e vão responder no exame nacional, no caso do Enem. O que é política? Quando eu chegava na sala de aula lá da UFC, muitos estudantes passavam na época no vestibular dificílimo, no curso de odontologia, no curso de economia, no curso de comunicação social, enfim, nos diferentes cursos. E eu perguntava o que é política e as pessoas, aqueles estudantes que estudaram física, biologia, matemática, muitas vezes não sabiam responder, eles não sabiam conceituar qual é o conceito de política. Quando se pensa em política, se pensa logo em partido e se pensa em eleição, que também é, mas eu estou falando do conceito científico, do conceito filosófico de política. Para nós entendermos o que é política, vão ter duas palavras-chave que são fundamentais para nós entendermos o que é política. A primeira palavra-chave, se estiver muito alto, pedir o pessoal aí do som para... A primeira palavra-chave é poder. Se você puder anotar, poder. Sempre que falar de política, vai se referir a poder. Isso tanto do ponto de vista da ciência política, como do ponto de vista da sociologia, da filosofia, da história, enfim, dos temas da atualidade. Política, em primeiro lugar, tem relação com poder. Que tipo de poder? Vocês aqui, hoje, vocês estão aqui no Academia Enem, vocês estão estudando, vocês estão adquirindo conhecimento. Adquirir conhecimento e estudar é uma forma de adquirir poder. É uma forma de poder, né? Outra forma de poder é, por exemplo, o poder econômico. Quando a gente consegue um emprego, ou quando a gente coloca uma atividade empreendedora, aquele dinheiro que a pessoa vai ganhar no emprego ou na atividade empreendedora, aquele dinheiro é uma forma também de poder, no caso, o poder econômico. Então, existe a forma de poder
que é o conhecimento, quando nós estudamos, aprendemos as coisas. Existe outra forma de poder, que é o dinheiro, o poder econômico. Existem diferentes formas de poder, certo? Então, quando eu vou para a escola, faço o ensino infantil, o ensino fundamental, o ensino médio e ingresso na universidade, eu estou adquirindo poder. Vocês, quando entrarem na universidade, vocês vão adquirir um poder do conhecimento de nível superior. E esse poder do conhecimento de nível superior, na nossa sociedade, esse poder é reconhecido financeiramente melhor. Tem reconhecimento financeiro melhor. Para dar um exemplo, nós temos aqui duas pessoas. Uma pessoa vai conseguir um emprego, mas só tem um nível médio. A outra pessoa vai conseguir um emprego com um nível superior. Em tese, quem vai ser melhor remunerado? Quem tem só o nível médio ou quem tem o nível médio mais o nível superior concluído? Quem tem o nível superior concluído vai receber mais financeiramente. Então, quem tem mais poder do conhecimento acaba, em tese, adquirindo mais poder econômico. Salmito, você está falando do poder do conhecimento, do poder econômico, outras formas de poder. Isso, a palavra-chave para tratar de política, para entender o conceito de política, é poder. Certo? Algum ser humano, tem ser humano que tem mais poder e tem ser humano que tem menos poder. Mas todos os seres humanos estão buscando adquirir poder. Salmito, mas eu conheço uma pessoa que não estudou. Eu conheço uma pessoa que nem sabe escrever o seu nome, nem ler. Essa pessoa não tem poder. Essa pessoa tem poder. Agora ela tem bem menos poder. Ora, vou fazer uma comparação bem simples. A pessoa, simplesmente, quando ela consegue fazer algo, ela já tem um poder. Quer ver um exemplo de poder? Bem básico. A fala. A fala. Nenhum de nós aqui nasceu sabendo falar. Na hora que nós nascemos, depois de um ano de vida, alguns um pouco mais, 1 ano e meio, 2 anos, e alguns com 1 ano de vida, já aprendem a falar. A fala é uma forma de poder. A fala é uma ferramenta de poder para nós expressarmos os nossos desejos, os nossos interesses. O animal, o ser vivo mais falante é o ser humano. E segundo o filósofo grego da antiguidade clássica, que falou que o ser humano é um animal político. Quem foi esse filósofo, pessoal? Que o homem, o ser humano, é um animal político. Quem? Quem foi esse filósofo? Lá da Grécia Antiga. O homem, o ser humano, é um animal político. Por que ele disse isso? Porque o ser humano é o ser que fala, é que expressa o seu poder. Mas para que vai ter poder de falar, de adquirir conhecimento, de ganhar dinheiro? Para que serve o poder? O poder só tem sentido, só tem objetivo, se for para realizar interesses, objetivos, metas, sonhos, desejos. Cada um de vocês aqui tem um sonho, tem um desejo, tem objetivos de entrar na universidade. Qual foi o filósofo? Ninguém arrisca. Filósofo grego. Aristóteles ou Sócrates? Hein? Ou Sócrates ou Aristóteles?
Vou avançar, no final eu digo, tá bom? O ser humano, ele adquire poder. Mas adquire poder para quê? Na hora que ele nasce, começa a aprender as coisas. Começa e aprende a falar. Aprendeu a falar, esse ser humano vai reivindicar, pedir, né? O bebê não sabe falar, quando ele está com fome, ele chora. Ele chora. Por quê? Porque ele não sabe expressar, dizer que está com fome. Quando aprende a falar, a criança vai dizer para o pai ou para a mãe que está com fome. Expressar o seu objetivo, o seu desejo, a sua necessidade. A outra palavra-chave, então pessoal, uma palavra-chave para entender o que é política é poder. A outra palavra-chave para entender o que é política, no conceito científico, filosófico, a outra palavra-chave é a palavra interesse. Vixe, Salmito, interesse, eu conheço uma pessoa que é interesseira, né? Eu estou falando interesse no sentido amplo, no sentido maior. Tanto existem interesses bons, como existem interesses ruins. Salmito, no Dia das Mães, eu dei um presente para minha mãe, mas eu não tive nenhum interesse em troca. Eu só queria vê-la feliz. Ora, você querer ver sua mãe feliz é uma forma de interesse. Então, existe interesse bom, correto, ético, e existe interesse errado, imoral, antiético. Então, pessoal, para que o ser humano adquire poder? Para que vocês estão fazendo a Academia Enem? Vocês estão fazendo a Academia Enem para entrar na universidade, para fazer um curso de nível superior. E vocês querem entrar na universidade para adquirir um poder. Um poder que vai viabilizar o interesse de vocês. Qual é o interesse de vocês? Ter uma profissão de nível superior, se colocar bem no mercado de trabalho, adquirir conhecimento para ser uma pessoa mais esclarecida. Então, observe a conexão entre o poder e o interesse. Só tem sentido o ser humano adquirir poder se ele tiver o interesse, se ele tiver o objetivo para realizar a partir desse poder. Vou dar um exemplo bem simples. Tem aqui uma criança, ela adquiriu o poder da fala, aprendeu a falar. Aí ela chega para a mãe dela e diz: mamãe, eu quero almoçar, eu estou com fome. O poder que é a fala vai buscar alcançar o interesse de se alimentar. O interesse de se alimentar. Então você tem o poder e o interesse. O poder que viabiliza o interesse. O interesse de se alimentar, que é um interesse básico, é um interesse fisiológico, é um interesse da natureza da pessoa humana. Por isso que o filósofo grego da antiguidade clássica afirmou filosoficamente que o ser humano é um animal político. Por quê? Porque é um animal que adquire poder para realizar interesses. Bom, então o que é política, pessoal? Sempre que falar de política, você vai se lembrar de poder e de interesse. Aí o que é que os gregos fizeram? Os gregos separaram a política pública e a política privada, particular, pessoal. Por exemplo, cada um aqui de vocês que está fazendo a Academia Enem, cada um aqui está adquirindo poder pessoal a partir dos estudos, a partir do conhecimento, para cada um alcançar os seus interesses. Essa política que cada um está fazendo é uma política pública ou é uma política pessoal? Vou repetir a pergunta. Como é o seu nome?
Francisca? A Francisca, ela está fazendo a Academia Enem. Qual é o objetivo dela? Adquirir mais conhecimento com os professores, com as aulas, com o material didático. Para quê? Para fazer o Enem e, passando no Enem, cursar uma faculdade, um curso de nível superior. Esse é o interesse, entrar na universidade, e o poder para alcançar esse interesse é estudar. E por isso ela está fazendo a Academia Enem. Essa iniciativa dela, da Francisca, que é a iniciativa de cada um de vocês, é uma iniciativa pessoal ou pública? A iniciativa é dela, é pessoal. Quanto mais ela estudar, mais poder ela vai adquirir e mais condições ela vai alcançar para tentar, de fato, conquistar a aprovação no Enem e chegar na universidade. A iniciativa da Prefeitura de Fortaleza, com o projeto Academia Enem, é uma iniciativa pública ou é uma iniciativa pessoal? Aí é uma iniciativa pública. Então, os filósofos gregos, eles separaram. Existe a política pública e existe a política pessoal. Então, quando a pessoa, o indivíduo, vai adquirir poder para alcançar seus interesses individuais, aí é uma questão pessoal, individual. Quando é para adquirir um poder público, por exemplo, o poder que o presidente da República tem, é o poder pessoal ou é um poder público? O poder do presidente da República é um poder pessoal ou é um poder público? Não ouvi, não. O poder do presidente da República é um poder pessoal ou é um poder público? Público, exatamente. Então, se o poder é público, o presidente da República pode defender os seus interesses pessoais? Não. Os seus interesses individuais? Não. Por quê? Porque o poder é público. Já que o poder é público, ele tem a obrigação de trabalhar e defender os interesses públicos. Mas a Francisca, ela está com o poder dela, pessoal. Cada um de vocês, estudando, vocês estão adquirindo, através do conhecimento, um tipo de poder. Esse poder individual, pessoal, é para interesse de vocês, individuais, privados, pessoais. Bom, com esse conceito de política, então, vamos escrever aí qual é a definição, qual é o conceito científico e filosófico. O que é política? O que é política? Política é poder que o ser humano adquire para decidir e organizar os seus interesses. Vou repetir. Política é poder que o ser humano adquire para decidir e organizar os seus interesses. Ponto. Vou repetir. Política é poder que o ser humano adquire para decidir e organizar os seus interesses. Ponto. Aí você vai circular as duas palavras-chave. Quais são as duas palavras-chave? Poder e a outra palavra-chave, interesse. Então, sempre que falar de política, você se lembra de poder e de interesse. Agora, vamos ver como facilitou a vida? Vamos lá. Vocês receberam a apostila 3. A apostila 3, certo? Lá na área, na parte de ciências humanas. Bom, na verdade, na parte de geopolítica. Vamos aqui primeiro na parte de geopolítica. O que é geo? Geo. De geografia. Geo é espaço. Política é o quê? Poder e interesse. Então, a geopolítica mundial
é a organização dos poderes e dos interesses no mundo, que em determinado momento da história foi monopolar, depois da Segunda Guerra Mundial foi bipolar, Guerra Fria, e agora, na atualidade, é multipolar, vários polos, vários blocos. Então, política é poder que o ser humano adquire para decidir e organizar seus interesses. Ainda sem ser na apostila, vamos aqui, ó. Chega aqui o seu João. O seu João, ele é dono de uma empresa de ônibus, certo? A empresa de ônibus vai ter na diretoria o poder para decidir e organizar os interesses da empresa de ônibus. Então, qual é a política da empresa? A política da empresa, ela é definida pela diretoria para decidir e organizar os interesses da empresa. Mas tem um motorista do ônibus que ele vai se filiar ao sindicato dos motoristas. E a política do sindicato vai adquirir o poder para decidir e organizar os interesses dos motoristas do ônibus. E o poder público? E o poder público? Salmito, você falou do exemplo da Francisca, individual, você falou da empresa, você falou do trabalhador, do empresário, e o poder público, não é? Comumente, quando se fala em política, a gente se lembra logo do poder público, não é? O poder público é porque a humanidade entendeu que não tinha como viver em sociedade sem uma organização social. E essa organização social, para cada um fazer o que bem quisesse, não poderia acontecer, porque haveria muito conflito. Então, criou-se um pacto, criou-se uma pactuação. Todo mundo vai viver de forma livre, mas vai tirar uma parte da sua liberdade para permitir que uma instituição chamada Estado. O que é Estado, pessoal? Estado. Estado do Ceará. Estado brasileiro. Estado é a única instituição social que tem um poder público. Vou repetir. Estado é a única instituição social que tem um poder público. Por exemplo, quando a polícia chega e prende, ali é o Estado sendo representado pela autoridade policial. E o Estado tem as leis. E o policial vai prender em flagrante alguém que desrespeitou aquela lei. Então, aquela prisão é o Estado que tem o poder, através da autoridade policial, de efetivar uma prisão. Mas quem fez a lei, que todos nós temos que obedecer, foi um outro poder, o poder legislativo, que faz as leis, né? E tem um outro poder que julga as pessoas, que é o poder judiciário. Então, o Estado, ele tem 3 poderes. Olha aí a palavra poder, como é chave. O Estado tem 3 poderes. O poder judiciário, que é o poder que julga. Tem o poder legislativo, que legisla, que elabora as leis. E tem o poder executivo, que é o poder que vai executar a administração pública, o recurso do dinheiro público. Então, o Estado tem 3 poderes públicos. No Brasil, a nossa organização político-administrativa, ela é o Estado local. Como é o nome do Estado local? Município. O município é o Estado local. O chefe do poder executivo do Estado local, do município, é o prefeito. É o prefeito. E o chefe do poder legislativo é o presidente da Câmara. No município, no Brasil, nós não temos o poder judiciário municipal. Então,
só tem o poder executivo e o legislativo. Já no Estado, unidade da federação, Estado do Ceará, nós temos poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. E na União Federal, nós temos poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Em síntese, em resumo, o Estado é a única instituição social que tem o poder público. Mas, Salmito, eu conheço uma grande empresa, uma multinacional, grande empresa, que tem muito dinheiro, então ela tem muito poder. Ela tem outro tipo de poder. Ela tem o poder econômico. Quem tem o poder público de fazer a lei, de julgar as pessoas e executar a administração pública, não é nenhuma empresa, é o Estado. É o Estado. Seja no nível federal, seja no nível das unidades da federação, Ceará, Pernambuco, Bahia, São Paulo, Minas Gerais, seja no nível local, Fortaleza, Recife, Maracanaú, Sobral, João Pessoa. Então, o Estado é a única instituição social que tem um poder público. O Estado é que faz a lei. Bom, então nós temos a política, que é o poder que o ser humano adquire para decidir e organizar seus interesses. E temos o Estado. E o governo? Tem muita gente que confunde Estado e governo. E eu vou terminar falando isso. Qual a diferença entre Estado e governo? O Estado exatamente. O governo, ele é transitório. Ele tem um governo, por exemplo, já teve o governo Sarney, no nível federal, já teve o governo Collor, já teve o governo Itamar, já teve o governo Fernando Henrique, já teve o governo Lula, já teve o governo Dilma, e agora temos o governo interino do Michel Temer. O governo é transitório, ele é passageiro, ele tem um tempo de 4 anos, e se for reeleito, de 8. Já o Estado não, o Estado é permanente. Eu faço uma comparação, o Estado é como se fosse um veículo, um carro, um veículo, certo? E o governo é o motorista do carro. Por quê? Porque o governo é quem dirige o carro. Quem dirige o Estado é o governo. Quem dirige o Estado brasileiro é o governo brasileiro. Quem dirige o Estado do Ceará é o governo do Estado do Ceará. Quem dirige o Estado local, o município de Fortaleza, é o governo do prefeito Roberto Cláudio. Então, o governo é quem dirige o Estado, é quem conduz, é quem dá a direção, certo? Ou para um lado, ou para outro lado. E o Estado é a única instituição social que tem um poder público. Pessoal, na verdade, essa minha fala aqui, essa palestra, eu quero terminar agora, meu tempo já acabou, eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte, tanto na área da filosofia, como na área da sociologia, da história geral, história do Brasil, como no tema de atualidades, todos eles caem no Enem, esses conceitos são importantes. Você entender o que é política, que é poder que o ser humano adquire para decidir e organizar seus interesses, seja o poder pessoal para defender os interesses pessoais, seja o poder público para defender os interesses públicos. E entender o conceito de Estado, que é a única instituição social que tem o poder público para defender os interesses públicos. E o governo, que dirige o Estado, conduz o poder do Estado para defender os interesses públicos. Tá bom, pessoal? O tempo é curto, eu tentei aqui abordar esses conceitos com vocês, espero ter contribuído, certo? Qual é o filósofo? Sócrates ou Aristóteles? Sócrates ou Aristóteles? O ser humano é o único animal político. Quem afirmou isso? Eu vou deixar com vocês.
nas minhas salas de aula, meu tempo já estourou, viu, Fábio? Na minha sala de aula na universidade, eu passava as 2 primeiras semanas lá na UFC só perguntando o que era o conhecimento, porque eu tinha um semestre inteiro para trabalhar. Eu dizia para o Fábio aqui, às vezes a gente conhece muita coisa, mas muitas vezes a gente não para aprender o que é o conhecimento. Então eu vou deixar aqui para vocês o desafio. Quem foi o filósofo, ou foi Sócrates, ou foi Aristóteles, está aí, pista maior impossível, que afirmou que o único animal político é o ser humano, porque é o ser que tem poder para decidir e organizar seus interesses. Tá bom, pessoal? Tudo de bom, parabéns pelo esforço, pela determinação de vocês. Um bom Enem para vocês, sucesso, e quem sabe a gente se encontra na universidade. Um abraço.